Em algum lugar, essa história se passa em um lugar que não tem nem 100 anos de existência, a Cidade do Cervo. Aqui podemos ver o nosso protagonista, que está a se ajoelhar diante do túmulo dos seus pais. Em seguida ele afirma: "Tá na hora", diz o protagonista. Se levantando, ele conclui: "A partir de hoje, recuperarei tudo o que foi tirado de mim." Após isso, em algum outro lugar bem longe de onde o nosso protagonista está, podemos ver a mais famosa academia em um raio de aproximadamente 1000 milhas, a Academia Cervo Branco. Depois de um certo tempo, podemos ver um sino que está a ser tocado. Alguém diz: "O dia do evento anual de recrutamento chegou." As pessoas que ali estão à espera, sorrindo, eles correm para se cadastrar. Logo após ver essa agitação toda, alguém diz: "Nada mal. Parece que teremos alguns alunos bem fortes neste ano." De repente, alguém joga uma caixa de jade no meio da entrada. Após isso, um avaliador afirma: "Número 8550, Li Xiaoming, conseguiu segurar 3 incensários que pesam 240 libras. Passou." Ao ouvir isso, 2 indivíduos que ali estavam a participar, um deles diz: "O respeitável líder da companhia mercante King Lu, filho do general Li Ping, é muito observado pelos anciãos. Bao Daitao, Zhou Youlan foram aprovados, portanto poderão fazer o próximo teste." Após isso, os 2 que estavam prestes a dizer alguma coisa, de repente alguém diz: "Por favor, me deixem passar." Eles, se virando, logo reconhecem a pessoa que está a vir. Esse é o nosso prota, que antes não sabíamos o seu nome, mas agora sabemos. Seu nome é Ye Qingyu, 14 anos. Quanto ele passa pelas multidões, por algum motivo todos se afastam dele, talvez assustados, com medo ou com raiva talvez. Após ver ele, um deles diz: "Este não é o Ye Qingyu, o retardatário que todos falam." Outro diz: "Ele foi reprovado por 4 anos seguidos, e mesmo assim, ele não tem vergonha de sair de casa." Após ouvir isso, ele diz com raiva e ódio no olhar: "Todos vocês calados, desta vez eu vou passar no teste." De repente, ele nota alguém olhando para ele, e essa pessoa diz zombando: muito bem, muito bem. Vejam se não é o rei de 4 coroas. Você veio neste ano também?" De repente, os 2 ficam de frente a frente um para o outro. É o cara, ainda debochando do prota, afirma: "Depois de hoje seu apelido será o rei de 5 coroas, não é?" O prota, apenas olhando para ele de forma séria, só diz: "Cai fora." Ele, surpreso, olha para o prota de forma chocado. De repente, podemos ver um cara atrás do prota cochichando. Ouvi dizer que esse cara, quando o antigo reitor, por coincidência, encontrou com Ye Qingyu, ele determinou que esse jovem seria um estudante excepcional. Mas quando ele mostrou os piores resultados de todos os tempos, sem nenhuma alteração ao longo de 4 anos, ele foi apelidado de Rei de 4 Coroas. Assim, o derrotado Ye Qingyu ficou louco e muitas vezes é visto vagando pelo túmulo de seus pais. Após toda essa história, o prota fala para um maluco bem na frente dele: "Sai da frente." O cara que tá doido para apanhar provoca o prota dizendo: "E se eu não deixar você passar, vai fazer o quê?" Após dizer isso, o prota com raiva diz: "Eu não vou repetir." O prota, sem paciência, move uma das mãos rapidamente, tanto um tapa tão forte na cara do arrogante que ele sai voando longe, como previsto. Após esse tapa na cara bem dado na cara do figurante, ele sai rolando no chão, como se não fosse nada. Um cara assustado só diz com medo: "O quê?" Ao ver seu amigo no chão, seu companheiro se aproxima e tenta ajuda a levantá-lo. O prota, satisfeito com o que fez, afirma: "Se você não vai sair sozinho, terei o maior prazer de fazer isso com minhas próprias mãos." Será que você entendeu agora? Após dizer isso, ele pensa: isso tudo graças a uma técnica de cultivação sem nome. Um cara, ao ver isso, fala para o prota: "Você se atreve a lutar aqui?" Depois ele grita: "Guardas, acabem com esse pedaço de lixo." Depois de ser cercado pelos guardas, o prota grita: "Esperem! Aposto que vocês reconhecerão isso." Ao ver o objeto na mão do prota, eles logo reconhecem que se trata de um emblema de bronze de heroísmo. Os guardas afirmam que, antes que o país da neve fosse estabelecido,
O primeiro imperador santo recompensou os guerreiros que mais contribuíram. Ele usou o material mais raro, meteoritos, e contou com o ferreiro mais habilidoso, Mestre Mó, para fazer 108 medalhas de honra. Pode-se dizer que, a pessoa que possuir essa medalha, sua posição seria equivalente à de um nobre na sociedade. Após ter mostrado a medalha de herói, o prota fica feliz que isso tenha dado certo. Um dos guardas afirma que a sentença para quem comete o pecado de insultar um nobre é a morte. O cara que antes havia levado um tapa do prota parece não entender o que está acontecendo. Segurando a mão no rosto ainda com dor, fica sem saber o que fazer diante dessa situação. Ele ainda olhando para o prota com uma cara de ódio, o prota vendo ele com uma cara brava afirmar: "E agora? Ainda não está satisfeito?" Ele finalmente aceitando a situação da qual se encontra, ajoelhar-se perante o prota. Após ver isso, o prota fala que ele é um covarde, porque ele gosta de intimidar os mais fracos, mas teme aqueles que são mais fortes do que ele. Com uma cara séria, o prota ainda afirma: "Não sabe que tudo o que você planta, um dia irá colher?" O prota, levando as mãos para cima, ameaça: "Se não estiver satisfeito, tiver coragem, venha me encontrar." O cara da qual parece ser o avaliador reclama do que eles estão fazendo e pede que o nosso prota, Ye Qingyu, se aproxime até ele para pegar a sua matrícula. Após isso, o prota fala: 8.888. Esse número não é de todo ruim. Após isso, o cara que havia levado uma surra do prota pensa: essa humilhação, eu definitivamente vou me tornar uma piada em toda a cidade do Cervo. E diz: farei você pagar por isso. Espere. Ye Qingyu fez 14 anos neste ano. Se ele não conseguir se tornar um artista marcial, significa que